Olá, hoje com a ajuda de Deus vamos mais uma vez pregar o Evangelho e eu queria convidar você para ler em 2 Coríntios, capítulo 4, começando no versículo 3. Acompanhe comigo a leitura. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Vou ler novamente esse versículo. Mas se ainda o nosso Evangelho, o Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. O Evangelho está encoberto nos que se perdem, nos quais, essas pessoas que se perdem, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Esses que se perdem porque são incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Deus, aliás, o Deus desse século, cega os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, servos dos coríntios, dos crentes em Corinto, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É esta a nossa leitura. São estes os versículos. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas a palavra evangelho tem o significado de boas novas, boa notícia. O evangelho vem de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: "Ide por todo o mundo e pregai a toda criatura." Pregar o quê? Uma boa notícia. Deus, ele tem uma boa notícia para o pecador perdido. Para o pecador que se perdeu, o pecador que está perdido desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, fazendo e comendo do fruto da árvore que Deus disse que eles não comessem, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento, o ser humano, os dois, morreram espiritualmente. Trevas agora estão nas suas almas. Antes eles tinham comunhão com Deus, mas agora esta comunhão está interrompida. Eles se afastaram de Deus, eles estão nas trevas, eles estão longe da luz. Portanto, as trevas nada mais é do que a ausência de luz. Eles estão em trevas. Os seus descendentes, que é você e eu, nós nascemos assim. E até o momento da salvação, o pecador continua nas trevas, afastado de Deus. Paulo, ele pregava o Evangelho. Hoje, muitos pregam o Evangelho, pois é isto que estou procurando fazer aqui, neste momento, para você que me ouve, você que não é salvo, e você também que talvez seja salvo, já está salvo. O Evangelho traz uma boa notícia para cada pessoa, para cada ser humano, que mesmo Deus, sabendo que o pecador está nestas condições, afastado dele, ele quer salvá-lo, ele quer tirá-lo das trevas, da potestade das trevas, para trazer este pecador para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo ilustrou isto nestes versículos que nós acabamos de ler, no último versículo, fazendo a ilustração do que Deus fez lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. No versículo 2 diz que havia trevas sobre a face do abismo, e a terra estava mergulhada na água, e o Espírito Santo pairava sobre
as águas e sobre todas aquelas trevas. Mas no versículo 3 diz que Deus trouxe a luz. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. É o Espírito Santo que paira sobre o pecador, sobre aquele pecador que ainda está em trevas, para trazer a luz do Evangelho, trazer a boa notícia de salvação que Deus tem preparado por meio do seu amado e bendito Filho, na obra da sua cruz. Mas nós temos outra pessoa trabalhando também no assunto do Evangelho, que é contra o Evangelho, contra as pessoas que Deus está procurando trazer esta luz em meio a tantas trevas. Diz ali, o apóstolo Paulo chama de Deus deste século. O Deus deste século, ou seja, os interesses do diabo, porque o Deus desse século aqui é o diabo, Satanás. É dito que Satanás, os interesses de Satanás é no presente, neste mundo. E a sua atividade é lançar uma cobertura, é encobrir, encobrir, não o Evangelho, não a luz do Evangelho, mas o pecador, a alma do pecador, a visão do pecador, os ouvidos do pecador, para que a luz do Evangelho não entre. Ou seja, o Espírito Santo está no mundo, está pairando sobre os pecadores para trazer o Evangelho, a luz que o Evangelho tem. Mas o que o diabo faz, o que o Deus desse século faz, diz que ele encobre. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz. Ele cega os entendimentos dos incrédulos. Incrédulo é aquele que não crê. Ou seja, cada pecador, mesmo sendo religioso ou não sendo salvo, ele não creu no Senhor Jesus Cristo. Muito religioso diz que tem muita fé em Deus, ele acredita em Deus que faz milagre, que curou ele. Inclusive dão testemunhos que foram curados, mas se pergunta se estas pessoas são salvas, elas nem sabem que podem ser salvas muitas vezes, ou não creem que uma pessoa possa ter a certeza da salvação, então elas são incrédulas. Porque Paulo e Silas disseram para um carcereiro, para um homem que perguntou para eles o que era necessário que fizesse para ele ser salvo, a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Esta é a verdade da Bíblia. Paulo escrevendo para estes mesmos coríntios, esses mesmos corintos que viviam na cidade de Corinto, na sua primeira epístola, no primeiro capítulo, diz que estes salvos aqui, eles creram, eles foram salvos porque eram crentes. Crente é uma pessoa que crê na palavra de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aponta Cristo como Salvador, e o pecador que crê em Cristo o recebe pela fé como seu Salvador. A Bíblia o declara uma pessoa salva, uma pessoa justificada por Deus, uma pessoa purificada dos seus pecados, uma pessoa que nasceu de novo, regenerada, uma pessoa agora que tem vínculo com Deus como filho. É o que o Senhor Jesus veio fazer para a nossa salvação. Na carta, aliás, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, é dito que todos os que nele creem, todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, lá é dito que a pessoa que é salva não é nascida do varão, não é nascida da vontade da carne, mas é nascida de Deus. É dito lá que o Senhor Jesus Cristo veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Cada crente nasceu de Deus quando ele crê no Senhor Jesus Cristo. Então, a maioria dessas pessoas religiosas, elas dizem que têm tanta fé, mas no assunto da salvação, elas não creem na palavra de Deus. Então, que fé é esta? Que tanta fé? Eles não têm fé nenhuma. Eles têm pensamento e sentimentos e acreditam que essas coisas são fé. Não, a fé descansa não só numa parte da palavra de Deus, mas em tudo. E a verdadeira fé começa com a salvação. Se uma pessoa não é salva, ela não pode dizer que tem, ela nem sabe o que é fé. Ela tem sentimentos que imagina que é fé. Ela tem conhecimento de verdades bíblicas, mas ela não tem a fé realmente necessária para seguir a sua vida como uma pessoa verdadeiramente salva, uma pessoa que confia em Deus. Como é que ela confia em Deus para curar ou para outras coisas da vida e não confia em Deus, no mesmo Deus, para a salvação? Este assunto, este é o manto de trevas que o diabo lança também, um dos muitos, que ele lança sobre as almas incautas dos pecadores, para que a luz do evangelho não chegue à alma, não chegue ao entendimento, porque aqui diz que o Deus desse século cega os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O evangelho entra primeiramente na mente, depois desce ao coração, move este coração, lida com a vontade do ser humano. E o pecador que chega neste ponto, sendo instruído, tocado pelo Espírito Santo, o próximo passo é ele tomar uma decisão. Aceitar aquela luz que ele recebeu através do Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus a esta alma, ou ele rejeita. Então, o Espírito Santo, primeiramente, aplica a palavra à sua mente, a mente do pecador. Essa palavra desce ao coração, atinge a sua vontade e ela tem que tomar uma decisão. Nós vemos que o diabo já barra a primeira porta de entrar à luz do evangelho, o entendimento, a mente das pessoas. Ele ocupa elas sendo no aspecto religioso, nos entretenimentos que existem no mundo, na moda do mundo, o sistema do mundo, seja político, religioso, social. Então ele bombardeia, não somente o diabo, porque o diabo é só um, mas ele tem muitos anjos caídos, os demônios, que estão a seu serviço, trabalhando em todo o mundo, com todas as pessoas, através de tantas coisas, para cegar o entendimento, colocar coisas que ocupam a mente desta pessoa, sem deixar tempo para que a luz do evangelho chegue a elas. Séculos passados, quando muitas pessoas estavam sendo salvas, havia cidades inteiras em que não havia mais bares para as pessoas beberem, não havia mais entretenimento, diversões com danças, teatros e essas coisas assim, porque a maioria das pessoas foram salvas e os salvos agora não tinham mais interesse nestas coisas. Antigamente não existia tanto entretenimento como nós temos hoje em nossos dias, não tinham televisão, telemóvel, celular, internet. Então, as pessoas às vezes tinham que sair de casa para se divertir, para ocupar um pouco o tempo. Mas como em muitas cidades as pessoas
acabava a maioria das pessoas sendo salvas, eles tinham que fechar esses negócios. Então ficavam aquelas coisas essenciais para a vida, a manutenção das pessoas. Mas o diabo, ele cada vez mais vai aprimorando as suas táticas. Então, em nossos dias, hoje, as pessoas nem precisam sair de casa, nem do seu dormitório, da sua... Seja onde for, seja no carro, no trem, no comboio, no avião, aonde quer que elas estejam. O diabo tem seus meios de não deixar tempo para as pessoas pensar nas suas almas, pensar na eternidade, pensar que um dia elas vão partir desta vida. As pessoas vivem aqui como se fossem árvores que nunca vão ser arrancadas deste mundo. Mas a morte chega vai chegar para todos nós e chega antes do que nós esperamos e esperávamos. E aí, como estará cada pessoa na eternidade? Muitas pessoas às vezes se preocupam e procuram evitar a morte em si, mas o problema não é a morte em si, mas o que o espera depois da morte. Depois da morte só existem dois lugares eternos, o céu e o inferno. Você e eu estamos caminhando para um destes dois lugares na eternidade. Se você é salvo, como eu um dia fui salvo por Deus, estamos indo para o céu. Mas se você não é salvo, você fechando os olhos nesta vida, você vai abrir, não corporalmente, mas espiritualmente, a sua alma e o seu corpo. Aliás, a sua alma e o seu espírito vão abrir no inferno. O seu corpo sendo sepultado aqui, mas a verdadeira pessoa que habitou este corpo já estará na eternidade. O diabo trabalha incessantemente para que a luz, diz aqui, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, ele não quer que esta luz resplandeça no entendimento, na mente das pessoas. Ele procura apresentar este assunto do evangelho como algo obsoleto, fracassado. Ora, um menino que nasceu numa manjedoura, que morreu numa cruz, pode ter alguma influência na nossa vida? Existem tantas coisas que ocupam o nosso tempo aqui. Será que vamos tirar tempo para ocupar com um menino que nasceu numa manjedoura de uma forma tão humilde, tão pobre, que veio de uma virgem chamada Maria, e o seu pai, não biológico, o seu pai, José, um carpinteiro, e teve uma vida humilde, fez alguns milagres, morreu numa cruz, crucificado entre dois malfeitores, coroado com uma coroa de espinhos, tendo um título sobre a sua cabeça, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Será que vamos tirar tempo durante a nossa vida de 50, 60, 70, 80, talvez 90 anos para ocuparmos com ele? Não, o diabo não quer que você faça isto. Ele quer que você se ocupe com os entretenimentos que ele tem criado para que esta luz não resplandeça. O que o apóstolo está dizendo aqui é que o evangelho traz a glória de Cristo. Sim, aconteceu realmente tudo isto com o Filho de Deus. Ele nasceu numa manjedoura, ele fez alguns milagres, ou muitos milagres. Ele andou como um homem simples neste mundo. Ele teve agonia num jardim antes da sua morte, orações intensas ao Pai, suando de maneira que o seu suor se transformava como gotas de sangue. Morreu numa cruz entre dois malfeitores. Tudo isso é verdade. Foi sepultado, mas ele não está na cruz hoje.
Ele não está na manjedoura. Diz aqui que o Evangelho também apresenta a glória de Cristo. Esta mesma pessoa, depois de 40 dias, ele subiu, ele mesmo subiu ao céu, ele mesmo como um homem, sendo o eterno Filho de Deus, mas agora com um corpo humano, levando em seu corpo as marcas daquela cruz. Ele subiu, a Bíblia diz, acima de todos os céus e está na glória com o Pai, assentado à sua direita. É isto que o Evangelho apresenta. A sua morte é para a sua salvação, é para a nossa salvação, é para a sua salvação, você que me ouve. Pois é ali que o assunto foi resolvido. Era necessário a morte de Cristo. Era necessário que ele fosse ferido na cruz por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Era necessário que ele levasse em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Era necessário que o justo padecesse por nós, os injustos, para nos levar a Deus. Era necessário que o Filho do Homem viesse ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Era necessário que Deus amasse o mundo de tal maneira que desse o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era necessário a sua morte, mas ele ressuscitou. Na cruz, ele disse que o assunto da nossa salvação estava consumado. Ele ressuscitou e hoje ele está glorioso no céu. Ele recebe pecadores. O apóstolo Paulo, no caminho para Damasco, com a intenção de matar, de prender os crentes e castigar os salvos para que blasfemasse do nome do Senhor Jesus, este mesmo Jesus glorificado apareceu a ele, dizendo a Paulo: por que tu me persegues? Quando ele perseguia os crentes, Paulo perseguia. Na época, Saulo. Paulo viu aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, agora glorificado. A visão do Senhor Jesus para Paulo mudou a sua vida. Viu que Jesus não estava sepultado em algum lugar, em algum sepulcro da Judéia, mas ele estava no céu, fisicamente, corporalmente, um corpo transformado. Esta visão mudou todo o conceito que Paulo tinha a respeito do Senhor Jesus, e ele foi salvo. Paulo dá testemunho da sua conversão mais de uma vez em Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos. Talvez até hoje você não tenha sido salvo, não tenha tido interesse por este Jesus, mas saiba que a única maneira de você ter uma eternidade feliz com Deus é você abraçá-lo pela fé. Compreender que o sacrifício de Cristo foi por você, que ele derramou o seu sangue naquela cruz para que você fosse salvo e que você deve receber este Salvador pela fé, como um presente de Deus. Porque o assunto e a obra da nossa salvação é muito caro. Os nossos recursos, como diz o Salmo 49, se esgotariam antes. Então Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Cristo morreu por nossos pecados. Ele assumiu a nossa dívida e ele oferece uma salvação gratuita. Isto não significa que, ao Cristo morrer por nossos pecados, todos nós já fomos salvos automaticamente, mas a salvação é oferecido. Note aqui neste versículo que diz, Paulo está dizendo, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Note que você que nunca creu no Senhor Jesus, nunca aceitou este evangelho, nunca deixou que o Espírito Santo revelasse as verdades do evangelho,
que é você estar perdido totalmente e que Cristo é o único Salvador. Disse ainda: o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais, ou seja, este evangelho está encoberto para estas pessoas porque existe um Deus trabalhando para que fique assim como está. Desse jeito, que não mude, que continue assim até a hora da morte. Porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo não é semelhante a Deus. Cristo é Deus. Ele é a própria imagem do Deus. Ele é Deus o Filho. Como existe Deus o Pai, existe Deus o Filho. Existe Deus o Espírito Santo. Mas foi o Filho. E como filho, sim, ele esteve aqui de forma humilde, em obediência a Deus o Pai, sujeito ao Pai. E é neste assunto que muitas religiões confundem a sua divindade, a sua eternidade. Mas ele é a imagem do Deus invisível. A glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Qual é a sua atitude com a mensagem do Evangelho? Você tem tempo para isto? Se você não tem tempo, você fique sabendo. É o Deus deste século que está encobrindo esta mensagem gloriosa que apresenta você, um perdido pecador, no caminho para o inferno. Apresenta Cristo como o único Salvador, pois em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. O que você fará com a pessoa do Senhor Jesus? Com o evangelho que apresenta ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O que você fará com a mensagem que apresenta ele como nosso Salvador, o único mediador entre Deus e os homens? Porque esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, porque todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapos da imundícia. Nós precisamos alguém fora de nós, um justo, que padecesse por nós os injustos para nos levar a Deus. E o Evangelho apresenta um único, o eterno Filho de Deus, que veio a este mundo, nasceu como um homem, morreu naquela cruz entre dois malfeitores e ali consumou a obra da nossa salvação. Será que você tem tempo? O diabo quer que você não gaste este tempo, não tenha este tempo. Às vezes eu fico pensando num pecador que morreu em seus pecados, mesmo sendo religioso, mas nunca foi salvo. Até a hora da morte o diabo trabalhou, os seus demônios trabalharam para que ele nunca chegasse a este momento de realmente ser uma pessoa salva. Então, enfim, chegou, aquela pessoa partiu. Imagine a felicidade desses demônios, do diabo. Almas, mais uma alma se perdeu, e isto são milhares no mundo por segundos. A felicidade deles. Você já imaginou o diabo rindo de você? Que você está perdido. Não só era um perdido, porque diz aqui o apóstolo Paulo, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Você era um perdido neste mundo, mas agora você está perdido eternamente. Você vai dar esse prazer ao Deus desse século rir de você.
que você se perdeu. Não cometa essa loucura. Se você valoriza a sua vida em tantos aspectos aqui, na saúde, no seu emprego, no seu relacionamento pais e filhos, no seu relacionamento familiar, marido, esposa, no lar, você vai desprezar, vai deixar para lá um assunto que é eterno? Bom, é você que decide. Você é responsável. Você é responsável por si mesmo, porque tudo Cristo já tem feito no assunto da nossa salvação e com perfeição. Deus está satisfeito com a obra de Cristo e Ele nos dá a salvação. Porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, mas só Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda injustiça e nos apresentar a Deus perfeitos, salvos. Você pode descansar nele. Você está talvez se perguntando, como aquele carcereiro em Atos capítulo 16, o que é necessário que eu faça para me salvar? Eu não entendo. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Dobre os seus joelhos, ore a Deus. Não ore para lhe dar a salvação, não precisa orar para ganhar a salvação. A salvação vem pelo crer, não pelo orar. Não precisa preencher aquilo que está às vezes no fim de muitos livros, muitas bíblias, você tomando a sua decisão, repetindo certas palavras. Eu creio no Senhor Jesus, então eu assino aqui agora, eu tô. Não, isso não é a salvação. A salvação é um encontro real, pessoal, da sua alma com Deus. O Espírito Santo, como pairava no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, pairava sobre aquelas águas e todas aquelas trevas, ele está pairando sobre o pecador. E ele está procurando atingir a mente do pecador, como eu já disse. É ele que vai fazer a obra de Deus na sua vida. Você não pode querer simplesmente de forma superficial a sua salvação e também querer o mundo e tantas coisas, abraçar as duas coisas. É uma só. É uma só. Então, quando você toma a decisão única, sincera, porque é o Espírito Santo que está trabalhando para você fazer isto, então o assunto ficará claro, porque aconteceu isto comigo. Quando eu estava com dois corações, se assim podemos dizer, querendo a salvação e o mundo, eu não entendia o que era crer. Mas no momento em que eu fiquei totalmente convencido, queiram os outros um mundo para si, queiram eles as delícias aqui, mas eu decidi, eu buscarei meu Jesus sempre para mim, sempre para mim. O assunto do crer ficou claro. O Espírito Santo abriu os meus olhos e mostrou uma única coisa: a morte de Cristo. Ela é eficaz, você pode descansar. Foi isso que eu fiz. Crê no Senhor Jesus Cristo, porque você pode fazer isto também. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.